Este vídeo está repleto de dicas, truques, macetes e ferramentas caseiras. Cada projeto tem suas próprias dificuldades únicas. Frequentemente, pequenas dicas e truques ajudam a superá-las. Usando uma ferramenta de uma maneira diferente do que o normal, ou fazendo sua própria ferramenta para realizar o trabalho de uma forma mais fácil ou rápida. Então, o que eu fiz foi toda vez que encontrei uma dessas soluções, coloquei em um desses vídeos. Eu vou até dizer que aposto que tem pelo menos uma coisa aqui que você nunca viu antes ou ainda não tentou. Então, vamos para a primeira. Para essa dica bem rápida, vamos falar sobre formões. Estou falando dos mais comuns agora, porque tem uma coisa que todo formão precisa, que é estar afiado. Mas como você sabe se o seu formão está afiado o suficiente? Eu tenho dois aqui para começar. Um deles eu deixei super afiado. Passei o outro perpendicularmente na pedra diamantada para tirar o fio de corte. A dica não é mostrar o quão afiado ele pode ficar. Isso mostra quando, durante o trabalho, você deve parar para reafiar o fio de corte. Já vi duas formas principais de testar se o formão ou a lâmina de plaina estão suficientemente afiados. Uma opção é raspar os pelos do braço. Desde que você tenha quantidade suficiente, então não serve para todos. Outra forma é cortar uma folha de papel. Mas esses são dois extremos. São o extremo mais afiado e o mais sem fio do espectro. Eu garanto que posso pegar qualquer formão da minha prateleira, qualquer formão que já tenha sido usado, e eles estariam afiados o suficiente para fazer um corte limpo, mas não estariam afiados o bastante para fazer um trabalho de qualidade em uma peça de madeira. Então precisamos de outro teste, e esse é extremamente simples, porque para esse teste o que vamos fazer é prender um pedaço de madeira na lateral da bancada, e depois vamos usar o formão no topo da madeira. Agora, surpreendentemente, o que a gente realmente não quer é madeira dura. Para esse teste, queremos madeira macia. Porque as fibras da madeira dura são, na verdade, bastante frágeis. Pode ser que você não consiga ver facilmente se o formão está realmente cortando elas ou apenas quebrando-as. Enquanto que com madeira macia, se não estiver cortando essas fibras, vai amassá-las e esmagá-las. Você perceberá facilmente se seu formão está afiado só de olhar. E se você ainda ficar em dúvida enquanto estiver cortando com o formão, dê uma olhada nos resultados depois. Se a madeira parecer que está com fibras arrancadas, ou se as fibras estiverem amassadas em vez de realmente terem sido cortadas ou talhadas, então o seu formão está muito cego. Se você tiver um acabamento liso, limpo e bem talhado, então está tudo certo para continuar. Vamos à próxima dica. Vamos criar uma ferramenta que facilita muito sua vida, as plainas para curvas. Novos ou antigos, ao adquiri-los, o ferro precisa de cuidado, assim como o de um plaina manual. E, na minha opinião, o primeiro trabalho que qualquer pessoa deve fazer quando adquirir um deles é nivelar a parte de trás do ferro. Como pode ver, especialmente no caso de uma plaina para curvas, eles não são muito grandes. Segurá-los e pressioná-los contra a pedra diamantada pode ser complicado. Já com uma lâmina de plaina manual, isso é mais fácil, pois ela é maior. Então, nesse caso, o que a nossa ferramenta realmente vai fazer é tornar sua vida significativamente mais fácil e permitir que você coloque mais pressão no ferro e assim o nivele muito mais rápido. Vamos começar pelas lâminas das plainas para curvas. Você vai notar que há dois tamanhos e espessuras diferentes, seja em plainas para curvas antigas, novas ou de estilos variados. Vou fazer duas para mim, para usar nas principais da minha oficina. Mas é tão fácil que você pode fazer quantas quiser. Pegue pedaços de madeira dura que tiver sobrando. Assegure que cada peça tenha 15 milímetros a mais em todos os lados que a lâmina desejada. E então, depois que elas estiverem cortadas no tamanho certo, coloque a lâmina em cima da madeira, de modo que os lados da lâmina fiquem paralelos ao veio da madeira. E aí é só marcar ao longo da lateral da lâmina. A ideia disso é que vamos embutir isso na própria madeira dura, mas apenas até uma profundidade de cerca de 3/4 da lâmina. Agora, existem várias maneiras de fazer isso. Eu vou resolver isso com algumas ferramentas manuais, mas se você tiver um trenó de corte transversal para peças pequenas na sua serra de bancada, pode facilmente cortar isso fazendo uma série de passadas para abrir o rasgo. Se você for cuidadoso, pode usar sua mesa de tupia, mas quero tornar isso acessível a todos, então vou mostrar algumas ferramentas manuais para isso. Usando serra de bancada ou ferramentas manuais, quanto mais seguro estiver, melhor. Com ferramentas manuais,
uso fita dupla face para fixar direto na bancada. Ter rebaixo bem definido é essencial para manter o ferro no lugar. Então, estou apenas fazendo um vinco com a faca de marcação e depois venho com o formão. A partir daqui, o primeiro método é simplesmente remover o excesso com o formão, verificando gradualmente a profundidade em relação ao ferro. Mas da mesma forma, você pode usar uma lima Shinto ou até mesmo uma lixa de grão fino, presa na parte de trás de uma régua de compensado. E então, quando terminar, o seu ferro deve se encaixar perfeitamente no rebaixo. Dependendo de quão bem você fez o corte, pode ser que já esteja ótimo, sem precisar fazer o próximo passo. Mas, no meu caso, eu gosto de colocar bastante pressão nessas peças quando estou polindo elas. Então, vou dar um passo a mais. Na verdade, vou colocar alguns ímãs dentro do rebaixo para segurar o ferro bem firme. Você vai notar que colei outra peça de madeira apenas para deixá-la mais grossa. Não precisam ser bonitas, mas conforto ajuda. Colocar os ímãs é fácil. Um furo com broca Forstner e cola instantânea deve mantê-los no lugar. Sempre garanto que fiquem nivelados ou um pouco abaixo da superfície. E essa não é só uma dica útil para quando você estiver usando esse gabarito, é uma dica útil para qualquer momento em que você estiver afiando ou assentando qualquer lâmina de plaina. Um pouco de marcador passado na superfície em que você está trabalhando vai mostrar o quanto você já avançou, mas mais importante ainda, quais áreas estão realmente tocando a pedra diamantada. Vou fazer um teste rápido para garantir que o gabarito funciona e a lâmina não escorrega. Como pode ver pelo padrão de riscos na lâmina, isso fez um trabalho muito rápido e bom. A água vai se misturar com as limalhas, manchar o bloco e grudar no ímã, exigindo limpeza toda vez. Você pode facilitar um pouco a sua vida e passar um pouco de acabamento nisso antes de começar. Mas como é algo tão rápido de fazer, acho que vou deixar do jeito que está. Essa é uma dica bem importante e não é algo que eu realmente considerei quando estava fazendo isso. Se quiser remover o ferro, não tente enfiar as unhas sob o bisel para soltá-lo dos ímãs. Eu simplesmente deslizaria ele para cima, afastando de você, e então, quando houver o suficiente saindo por cima do bloco, retire-o. O problema de tentar tirar diretamente do bloco é que o ímã está trabalhando contra você, e isso pode fazer com que o ferro se mova de forma irregular e você pode acabar se cortando. Como pode ver, fiz um igual para meu modelo mais novo de ferros, pois são mais grossos e largos. Agora tem um bloquinho para cada tipo de spoke shave que uso. Se eu comprar um que não encaixe, faço outro bloco. Agora para a lâmina da plaina manual. Tem um ferro Stanley tirado de uma plaina número 5 antiga. Não sei quem o usou antes, mas está meio bagunçado. Então, não faz sentido trabalhar no bisel antes de mexer na parte de trás. Não se preocupe com as marcas de corrosão aqui em cima. Estamos trabalhando nesta parte aqui embaixo. Com este ferro, vai ser mais ou menos 1 polegada. E para ser sincero, você pode levar isso para a sua pedra diamantada e trabalhar essa polegada muito facilmente. E isso está perfeitamente certo. É o que a maioria das pessoas faz. Acho que por só caberem 2 dedos aqui em cima, fica mais difícil aplicar pressão para baixo. Por que não criar um gabarito para isso? É tão fácil quanto o anterior. Novamente, trabalhamos só com um pedaço de cepile. A peça para a base do gabarito deve ser um pouco maior que o ferro. Será preciso fazer furos para fixar os botões estrela e as arruelas que prendem o ferro. Vale a pena notar que neste ponto isso é um protótipo e você está me vendo trabalhar nisso pela primeira vez. Então, você vai ver alguns dos ajustes que fiz no final e eu vou te explicar enquanto avançamos. Como aqui, eu já movi um dos botões estrela um pouco mais para trás, porque a própria arruela estava atrapalhando a parte do ferro que precisamos desbastar. Vou colocar uma segunda peça no topo, como alça, e para engrossar a madeira para o próximo erro que cometerei. Também adicionei um bloco de madeira sobre a parte do ferro que queremos desbastar. Assim posso aplicar uma boa pressão para baixo e também manter um ótimo controle. Fui bem básico aqui. Faça no formato que você achar que consegue segurar bem. Agora, onde eu ia travar os botões estrela do outro lado com um parafuso, decidi que seria muito mais simples usar alguns insertos roscados aqui.
Eles precisam ter o furo com o diâmetro correto e você também precisa chanfrar levemente as bordas do próprio furo para que assentem bem no escariado. Com um pouco mais de planejamento, eu provavelmente poderia ter evitado ter que lixar uma das arruelas para que elas se encaixassem. E sim, aquilo ali é um inserto roscado quebrado que você está vendo. Já vou falar sobre isso em um minuto. Ao apertar os dois botões estrela juntos, o ferro fica bem travado no gabarito. É isso? É bem simples. Coloquei alguns parafusos na alça para manter tudo junto e já testei. Antes de mostrar como funciona, você vai ver que eu cometi um pequeno erro com um dos insertos roscados. Ao colocar esses insertos em madeira dura, certifique-se de que o diâmetro do furo está correto. E mais importante ainda, a profundidade, porque os insertos roscados são muito frágeis. E se você tentar apertá-los e eles não estiverem indo para lugar nenhum, você só vai acabar espanando por dentro. Só removi o necessário para não danificar o ferro. Então, quando eu encaixar o ferro, gosto de movê-lo para que fique o mais próximo possível da frente, sem sobrepor. E aí você pode simplesmente fixá-lo no lugar usando os seus manípulos estrela e arruelas. Quando os dois manípulos estrela estiverem no lugar, o ferro ficará preso ao gabarito e será necessário uma placa diamantada. Você vai notar que, ao deixar isso na bancada, os manípulos estrela acabam encostando nela. É aí que deixá-los elevados sobre uma bandeja realmente ajuda. Deixa eu te mostrar como funciona. Algumas dicas. Como adicionamos peso atrás, garanta que a maior parte do seu peso fique nessa área. Caso contrário, você pode inclinar o ferro e estragar o trabalho. Marquei aqui com caneta permanente para mostrar meu progresso. Depois de 30 segundos, dá para ver onde está concentrado o meu trabalho. Ainda não há muito na frente. Bem melhor nessa parte. Vou tentar novamente, só para mostrar o último avanço nesta parte da frente. Ainda há uma linha de marcas ali, mas eu já passei por ela. Agora sei que estou nivelando toda a superfície. Vai dar um pouco de trabalho. O bom é que você pode ajustar a pegada, como viu eu fazendo, para ficar melhor para você. Se você não usou isso por um tempo, vale a pena conferir se a base ainda está plana. Se não estiver, basta colar uma lixa em uma superfície plana e dar uma lixada rápida até que fique plana de novo. Vai ser bem rápido. Se você assistiu até aqui e está tirando proveito disso, por favor, se inscreva no canal e deixe um like. Agora vamos para a próxima dica. Para essa próxima dica rápida, vamos até a serra de bancada. Então estamos aqui na serra de bancada e vamos falar sobre os brindes que você recebe com ela. Seja você dono de uma serra portátil ou de uma serra de bancada para empreiteiro, eu praticamente garanto que os brindes que vieram com ela não serão os que você vai usar daqui a alguns meses. E o motivo disso é que eles simplesmente não são muito bons. Vamos pegar o empurrador de plástico que normalmente vem junto. Ele é muito frágil e, para ser sincero, não é tão bom quanto algo que você mesmo pode fazer com sobras de madeira. E eu não vou te dizer o que fazer, mas o que posso afirmar é que qualquer coisa que você fizer provavelmente vai ser melhor do que o que você ganha de graça. Mas isso não é tudo o que normalmente vem junto, porque você provavelmente também vai ganhar um guia de meia esquadria. Nada pior do que ser decepcionado pelas ferramentas, especialmente ao aprender marcenaria. Isso aqui vai te decepcionar por um motivo específico. O guia de meia esquadria gratuito que você recebe tem muita folga lateral, dificultando cortes retos sempre. Então eu tenho duas soluções, e de coração, vou ser honesto com você, eu ganhei um desses de presente. Antes de falar do que ganhei, para mostrar que não quero só te vender algo, este aqui, por metade do preço, funciona muito bem e uso há 1 ano sem reclamações. Esse é muito melhor que o original porque tem pequenos parafusos ao longo dele que apertam na ranhura, permitindo deixá-lo realmente preciso a 90 graus em relação à lâmina e assim mantê-lo. Esse custa cerca de 50 libras e pode ser usado na mesa de tupia ou serra de fita, tendo várias funções. E eu sei que esse pedaço de compensado não é exatamente a melhor guia, mas na pressa isso aqui já me quebrou um galho.
Quando Hong Dewey, na China, me ofereceu testar o guia de meia esquadria com guia extensível, aceitei, mas avisei que não faria análise para meus seguidores. Só usaria um pouco e depois diria se gostei. Essa combinação vai te custar quase 190, então não é barato, mas você recebe um guia de meia esquadria, melhor do que o da Axeminster e ainda essa guia. Essa guia vai fazer mais do que eu jamais vou precisar usar. Ela é precisa, é extensível, tem o batente e, sinceramente, para alguém que está aprendendo a fazer coisas, como juntas em meia esquadria, por exemplo, onde você precisa cortar ângulos perfeitos de 45 graus, para quem não tem uma serra de meia esquadria, isso aqui foi absolutamente sensacional. Como eu disse, não vou fazer uma análise. Deixarei um link na descrição para você conferir, pois a principal dica é: busque além dos acessórios gratuitos que acompanham sua serra de bancada. E não se preocupe, eu sei que só passei rapidamente por isso, porque é apenas um vídeo de dica rápida. Se quiser ver mais detalhes no futuro, acompanhe cada vídeo de construção. Toda a precisão que perco com a serra de bancada portátil, vou tentar compensar ao máximo com os acessórios, como este. Confira. Agora vamos para a próxima dica. Essa dica é bem simples. Antes de colar uma caixa, você precisa verificar se ela está em esquadro. Há algumas formas de fazer isso. Primeiro, dependendo do tamanho da caixa, use um esquadro para testar se os cantos estão realmente em esquadro. A outra maneira, e a que eu uso com mais frequência, é medir a distância de cada uma das diagonais. E se elas forem iguais, então a caixa está em esquadro. Mas essa não é a dica. Veja, a dica está em como você faz a medição, porque, por exemplo, nesta régua, a marcação começa bem na ponta. Não há uma pequena margem antes de começarem as marcações da régua, e é assim que eu gosto, mas se você tentar medir de um canto ao outro, fica um pouco complicado encaixar bem no canto. O mesmo pode ser dito sobre uma trena. Os ganchos de uma trena são ótimos para prenderem objetos e medir o comprimento ou para encostar em algo e medir a profundidade. Eles geralmente atrapalham ao medir o canto de uma caixa, pois não dá para encaixar a ponta da trena ali. Fico até envergonhado de quanto demorei para descobrir isso. Ao medir, não precisa começar do zero. Escolha um número arbitrário. Vou usar 5. Coloque a marca do 5 em um canto e depois veja o número no canto oposto, aí é só subtrair 5 dele. Dessa forma, você pode deixar a régua completamente plana. Não precisa se preocupar em encaixar a ponta da régua exatamente no canto. Tudo o que você precisa é ter esse número arbitrário em mente e subtrair no final. Funciona bem com régua, mas é melhor com trena, pois o gancho fica longe e não atrapalha. Então, desta vez, vamos usar 10 e eu coloco isso no canto. E tudo o que preciso fazer é garantir que estou lendo a partir do 10 e terminando onde está escrito 30. Compare com uma segunda vez e ajuste se preciso. Vamos à próxima dica, que é fantástica, simples e barata. Você já viu fita azul usada de várias formas, mas aposto que nunca assim. Vou te mostrar um trabalho específico, mas isso serve para 100 coisas e ferramentas diferentes. Recentemente, tenho feito gabaritos, e uma das coisas que precisei fazer em vários deles foi colocar um trilho em T. Agora, o trilho em T é ótimo, mas ele não pode ficar em cima de um pedaço de madeira. Ele deve ficar nivelado com a madeira. Para isso, costumo usar uma tupia. Tenho fresas que deveriam ter o tamanho certo para o canal do trilho, mas percebo que não são exatamente ideais. Se este é meu gabarito e quero instalar um trilho em T, primeiro você precisa de um guia para passar a tupia ao longo dele. Estou fixando uma peça de madeira na lateral como guia, pois não me preocupo com a posição exata do trilho, só que fique perto do centro. E então você começa a fazer passadas com a tupia, indo cada vez mais fundo até abrir o canal. Agora, uma coisa que eu percebi depois de fresar isso é que na verdade o canal ficou um pouco apertado demais para o trilho em T. Estamos falando de meio a 1 milímetro, o que é complicado, pois se fosse 3 ou 4 milímetros. Você pode calçar essa peça guia na lateral e isso vai deslocar sua tupia exatamente essa distância. Mas o que você faz quando ele só precisa se deslocar um tiquinho para o lado? Como a lateral da base da sua tupia desliza ao longo desta peça aqui, eu estou sugerindo colocar uma fita azul ao redor da lateral. E isso vai afastar a base da tupia, talvez meio milímetro, dependendo de quantas camadas você colocar.
Eu só vou colar 3 ou 4 pedaços de fita azul, um em cima do outro, e depois vou colar isso na base da tupia. Enquanto a fita azul desliza pela peça lateral, ela afasta a tupia em frações de milímetro conforme a quantidade de fita usada. Não coloque a fita embaixo da base, porque isso vai levantar a tupia e você não vai ter mais um fundo plano no seu canal. Coloque ao redor da borda e isso resolve. Ao terminar, seu trilho em T encaixará perfeitamente. Acho que todos concordamos que não precisamos de mais um vídeo com 100 usos para a fita azul. No entanto, é a única coisa na minha oficina que me permite fazer pequenos aumentos graduais de profundidade, largura ou espessura. Ter um rolo dela à mão para qualquer projeto vai te beneficiar muito. Agora, essa dica, ou truque se preferir, é para qualquer um que não tenha uma serra de esquadria, mas tenha uma serra circular e queira fazer cortes em ângulo repetíveis. Só quero deixar bem claro aqui, não estou falando de ângulos no eixo Y, estou falando de ângulos no eixo X. A maioria sabe cortar reto com o esquadro, apoiando-o na madeira e passando a serra circular, o que garante um corte de 90 graus ou próximo disso sempre. Mas o que acontece se você quiser um ângulo repetível que não seja 90 graus? Isso aconteceu comigo quando eu estava fazendo esses malhos em série. Agora, as bordas do malho têm aproximadamente um ângulo de 5 graus e eu queria cortar 1, 2, 3, 4 peças para fazer cada malho. Cada uma tinha pelo menos um, se não 2 cortes idênticos em ângulo. Eram 6 cortes de 5 graus por malho e eu fazia 6 ou 7 malhos, então compensa ter um gabarito para isso. Só isso já resolve. Se você tem um malho que quer usar como molde ou um ângulo como molde, coloque-o sobre o pedaço de madeira e depois marque uma linha na madeira. Isso agora te dá o ângulo que você quer replicar. O ideal é inclinar o esquadro rápido para que a linha fique alinhada. Mas aqui está o problema. A parte de baixo não se alinha. É aqui que o pequeno bloco de madeira entra. Segure o esquadro rápido e encaixe o bloco até que ele trave entre o ângulo do esquadro e a madeira. Depois de encontrar o ponto, retire tudo e fixe o bloco de madeira no esquadro rápido com fita adesiva. Não precisa ficar apertado, é só para evitar que ele fique balançando enquanto você está com o esquadro rápido entre os cortes. Agora, sempre que quiser fazer esse corte, basta posicionar o esquadro rápido na madeira, alinhar a serra circular com a linha e ela cortará no ângulo certo. A única coisa a observar é que se você tiver ângulos opostos como este, vai precisar virar a madeira para o outro lado para fazer o segundo corte, como eu fiz com os malhos. Você também pode fazer isso ao contrário. Se eu tenho o esquadro rápido apoiado nesta peça de madeira e quero cortar um ângulo de 10 graus, eu só preciso girar essa parte de trás até onde está a marquinha de 10. Eu seguro tudo com muito cuidado. Pego meu bloco, deslizo até ficar entre o esquadro rápido e a madeira, tiro e prendo de novo com fita. Ou, se achar mais fácil, você pode colocar o esquadro rápido atrás da madeira em que está trabalhando e então girá-lo para que possa ver a marcação em graus atrás da madeira e depois travar ali. Agora seu esquadro rápido ficou ainda mais prático. Sempre que coloco isso na madeira com o bloco entre ela e o esquadro rápido, consigo movê-lo e fazer o corte todas as vezes, mantendo o mesmo ângulo. A principal dica é que nem sempre é necessário comprar outra ferramenta para realizar um trabalho. Revendo suas ferramentas, você pode se surpreender com quantos usos cada uma tem. Essas foram minhas dicas e truques. Se você tiver alguma dica que acha que eu deveria mostrar para todo mundo, por favor, coloque nos comentários. Você vai ajudar todos que assistem aos vídeos e também a criar conteúdo, o que é sempre apreciado. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e confira este outro se curtir esse tipo de conteúdo. Se você já viu, o YouTube selecionou este para você. Clique em qualquer um e te vejo lá. Obrigado por assistir.